No vídeo de hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre a jornada do herói. Afinal de contas, ela ainda serve pra gente poder contar boas histórias ou só serve pra gente fazer coisas massificadas, cansativas, que já deram e pronto. Eu sou a Bruna Vernissal, esse é o Literal Wave, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Bom, eu acho que eu preciso fazer uma introdução sobre o que é a jornada do herói, mas eu não vou aqui me focar em contar toda a jornada do herói, porque tem trocentos vídeos na internet. Se você colocar no Google, você vai achar trocentas imagens mostrando aquele gráficozinho da jornada do herói. Claro, se vocês quiserem aqui deixarem nos comentários pedindo, eu até posso fazer esse vídeo, não tem nenhum problema, mas todo mundo já falou sobre a jornada do herói, e eu não tenho certeza se a gente entendeu a jornada do herói na mesma medida que a gente já falou sobre ela. A jornada do herói começa com o livro do Joseph Campbell, O Herói de Mil Faces, que é um livro onde ele tinha uma pretensão como antropólogo, como mitólogo, de reunir diversos mitos ao redor do mundo e achar elementos em comum, ou seja, um arquétipo que tivesse por trás desses mitos, inspirado bastante aí pelo trabalho do analista Carl Jung. Como ele não tinha uma pretensão necessariamente de ensinar pra gente como fazer uma narrativa, o que a gente tem como modelo da jornada do herói hoje em dia, que é aquele esqueminha com 12 bits, foi proposto principalmente não pelo Campbell, mas pelo Vogler. Nos anos 90, o Vogler ele pega esse trabalho do Campbell, vê o potencial dele para estruturar narrativas, para você construir narrativas que tenham um grande apelo com o público. Afinal, são narrativas que a gente está contando há literalmente milênios na história da humanidade. Esse esqueleto dela, né, tem servido pra gente há muitos e muitos anos, então deveria ter um grande apelo ao público. Esse foi o pensamento do Vogler, e assim o Vogler adaptou, que eram os 16 bits, né, mais ou menos ali 16 passos da jornada do herói, para 12 passos, simplificando um pouquinho a estrutura inicial. Então teve o memorando Vogler dentro da Disney, que fez com que a Disney produzisse todos aqueles grandes clássicos que a gente tem na década de 90 e confirmasse aí que de fato isso era um elemento muito poderoso para construir boas histórias, que todas deram certo, todas funcionaram, tinha algo aí. Star Wars também teve o auxílio do Campbell, né, na construção da narrativa, exatamente para tentar trazer esse arquétipo do herói solar. Então, como foram todas histórias muito bem sucedidas, a gente tem que parar e pensar, não é à toa. Essa montagem, esse esqueleto proporcionado pela jornada do herói tem algum potencial, senão não estaria funcionando do jeito como está funcionando. Ok. Se ela funcionou em tantos momentos, se ela marcou uma época num grande estúdio como a Disney, então por que hoje a gente vê tanto problema em usar a jornada do herói para construir nossas narrativas? Porque naquele meme do pode copiar, mas não faz igual. Na verdade, isso é muito bom, de fato, porque um dos problemas é exatamente isso, de começar a fazer algo muito igual a partir dela. A gente tem um esquema, então, que são, como eu falei, os 12 bits, né, onde o herói ele tá naquele lugar comum, ele se sente meio estranho ali, a coisa não tá funcionando para ele precisa sair uma jornada onde ele vai aprender coisas, onde ele vai ter desafios que vão colocar em xeque algum aspecto do conflito interno dele. Então, por exemplo, como o Simba em Rei Leão, ele falta com a responsabilidade, ele vai aprender nessa jornada a ser responsável, a assumir a responsabilidade dele, vai enfrentar os desafios, vai vencer, e ele vai voltar depois que ele aprende essa lição, ele volta para aquele mundinho dele para trazer esse ensinamento para as pessoas lá. Essa é a base da jornada do herói. Uma das lições é cuidado com o que você deseja. É? Porque eu quero mais é ser rei. Mufasa morre. É verdade. A partir desse modelo, a gente começou a criar histórias muito parecidas. Eu acho que grande parte disso é porque os bits da jornada do herói, eles têm títulos, eles têm uma descrição que acaba sendo muito faça isso, entende? E as pessoas começam a entender literalmente. O encontro com o mestre, não existe outra possibilidade a não ser aparecer um velho sábio, algum ancião, algum espírito ancestral, sabe? Sempre essa coisa muito que era para ser arquetípica, mas se torna estereotipada. Qual a
diferença. O estereótipo, ele é como um cacoete da narrativa. Ele é algo que está sendo reciclado. Ele não está lá depois de uma grande reflexão do autor, de ter um pensamento original, de ter uma criatividade. Não, ele está lá sendo reproduzido, simplesmente porque você viu aquilo tantas vezes em outros livros, em outros filmes, e você está reproduzindo sem ter um senso crítico. No final das contas, a jornada do herói deixou de ser uma estrutura narrativa e passou a ser uma estética. E a gente associa muito aquela coisa Senhor dos Anéis, aventura, né? Tipo, você tem sempre que sair numa aventura, e sempre tem uma fantasia nessa aventura, e é sempre o mago poderoso que vai te ensinar alguma coisa. E tudo isso sendo repetido de novo, fez com que a gente começasse a cansar. E mais do que cansar, perde-se a criatividade ao trabalhar com a jornada do herói. É o mesmo problema das histórias com personagens LGBT, né? Eles saturaram pra caralho o mesmo modelo de... Sim, tem um vício, né, em contar histórias de personagens LGBT através do sofrimento do personagem LGBT por ser LGBT. Poucas alternativas são apresentadas, né? Bom, a gente pode falar um vídeo só sobre representatividade na literatura, no cinema. Se vocês quiserem, podem deixar um comentário aí, se vocês se interessarem pelo tema. Acho que é bastante interessante. E além de uma estética, então, a jornada do herói começou a ser vista como quase um gênero. O gênero de fantasia, esse gênero com a pegada do Senhor dos Anéis, por exemplo, ou essas historinhas de aventura, tipo da Disney, eles começaram a ser tão associados à jornada do herói, parece que é indivisível. Se você usar a jornada do herói, você tem que criar algo assim, nesse modelo. Mas precisa ser assim? Necessariamente, a jornada do herói, por ela ter esses beats já um tanto lúdicos, digamos, nas suas próprias descrições, a gente precisa seguir isso passo a passo e criar histórias que obedeçam o mesmo modelo, o mesmo gênero. Eu discordo bastante disso e eu posso me amparar em alguns exemplos pra dizer pra vocês, não, tá? Jogos Vorazes, por exemplo, que é uma excelente história, é uma distopia, ou seja, apesar de ter elementos ali que não sejam realistas, também não é uma história de fantasia. Inclusive, é uma história um pouco mais forte, um pouco mais impactante do que as animações da Disney, do que Harry Potter, por exemplo, e claramente usa uma jornada do herói. E quem é o sábio? Quem é que leva conhecimento para Katniss, por exemplo? Não é um mago, não é aquela figura que você espera, né? Do ancião, do cara que tem as suas virtudes em dia. Ele já passou por aquilo e sabe como é que é, mas ter passado por aquilo acabou com aquele personagem. Ele é alcoólatra, ele sofre, ele nunca superou aquilo. Então, quando ele ensina o que ele precisa ensinar para Katniss, a gente não tá vendo ali uma figura de um grande sábio que venceu todas as dificuldades. Isso já é um pensamento pra gente sair um pouquinho da casinha, né? Da caixinha. Outro exemplo, eu acho que é Parasitas. Parasitas eu já vi em algum lugar, eu não sei se eu vou achar agora pra colocar nesse vídeo, mas se eu ver, eu vou colocar pessoas dividindo a história numa estrutura de 3 atos. A estrutura, Jornada do Herói, é uma estrutura em 3 atos, ou seja, uma estrutura aristotélica. 12 bits são divididos em começo, meio e fim, 3 atos. E dá pra você enquadrar Parasitas nisso. E é uma história que é vista como revolucionária, como uma história muito diferente de tudo que é contado. Então a gente percebe que não precisa ficar na mesmice. Não precisa ficar nessa mesma roupagem, né? Colocaram uma roupa de herói na jornada do herói, né? E as pessoas começaram a enxergar só isso como possibilidade, mas as possibilidades são muitas. E, gente, se vocês estão gostando desse vídeo, por favor, deixem seu like, comentem aqui embaixo alguma coisa que vocês quiserem ver no próximo vídeo, o que vocês tiverem a fim de comentar, comenta, porque isso ajuda bastante o vídeo a chegar a mais pessoas. Compartilha o vídeo também com seus amigos que gostam de escrever, de história, naquele grupo de escritores do WhatsApp que você está participando, ou do Discord, que seja. Inclusive, se você estiver participando de algum grupo de Discord legal aí de escritores, convida a gente! Coloca o sininho aqui para você receber notificações dos próximos vídeos e bora lá, voltar. Então, como trabalhar essa jornada do herói, o que evitar ao usar a jornada do herói para que ela mantenha a sua eficiência sem parecer mais do mesmo. O professor Alexander, do Fantástico Cursos, ele fala uma coisa que eu acho que é simples, mas é certeira, que é não deixar as costuras à mostra. Você vai usar na jornada do herói, mas não é por isso que você precisa deixar tão evidente, tão escrachado na cara de todo mundo, que você tá seguindo aqueles 12 bits, bit a bit, certinho, fazendo na sua história tudo que eles estão mandando, porque eles estão dando pra você uma orientação. Isso eu já falei no meu último vídeo sobre a promessa da Virgem, que é uma outra
sobre a estrutura narrativa, eu vou deixar o link por aqui no card, em algum lugar. Aqui, eu acho. Eu já falei isso, eu acho que eu preciso reiterar sempre que estrutura narrativa, seja Jornada do Herói ou qual for, não é a história. Ela é um mapinha. Droga. Ela é um mapinha para sua história. Ela te dá orientações, ela não te diz o que fazer, ela te dá dicas, ela diz, por aqui é melhor, você virar ali naquele ladinho, você vai chegar onde você quer. Mas agora, como você vai fazer isso, que veículo você vai usar para fazer isso, a velocidade que você vai usar, tudo isso depende de você. Ou seja, não importa qual a sua história, não importa se você quer falar sobre uma menina que está se mudando para o Japão e está tentando refazer a vida dela lá depois de um término de relacionamento, ou se você está contando uma história de terror sobre uma casa mal assombrada. Não importa, todas essas histórias podem ser encaixadas dentro da estrutura de Jornada do Herói. Mas, para que você não sature os elementos da sua história fazendo mais do mesmo, é preciso você ter uma clara consciência de que a sua história, a sua criatividade, a sua imaginação enquanto você estiver trabalhando é que ditam as regras, e não a estrutura narrativa. A estrutura narrativa, ela tá lá até mesmo para ser subvertida, para você gerar alguma surpresa ali no meio, para quando todo mundo estiver esperando aquele caminho, você virar o jogo e ir para outro, e criar um desfecho que seja propositalmente, calculadamente anticlimático. Desfecho anticlimático não significa desfecho ruim. É você chutar a porta e chegar e gritar, surprise, motherfucker! Sim, você ainda pode e tem a responsabilidade de surpreender o seu leitor, independente da estrutura narrativa que você esteja utilizando, ou caso você não queira utilizar. E você também, uma outra coisa que eu acho importantíssimo quando você estiver usando a estrutura da Jornada do Herói, é você evitar construir personagens que sejam personagens planos. Eu falei sobre essa diferença entre personagens planos e personagens esféricos aqui em alguns vídeos já. Inclusive, eu tenho um vídeo especificamente falando sobre a construção de personagens um pouco mais profundos. E qual a diferença? O personagem plano, ele normalmente é aquele personagem usado na Jornada do Herói, porque na mitologia é mais ou menos isso que a gente espera ver. Tem uma certa questão moral nos mitos, né? Então o personagem ele sempre começa com um defeito, que vai ser a problemática de caráter desse personagem, que ele vai consertar através das lições que ele recebe ao longo da história. Isso é uma coisa que é arquetipal, né? Mas, como a gente não tá com esse intuito mitológico ao construir nossas histórias, a gente não precisa se prender a ele e não precisa limitar o nosso personagem a uma aprendizagem. Inclusive, por mais que haja mudança no personagem, ele não necessariamente precisa se tornar uma pessoa virtuosa naquele aspecto. Ele não necessariamente precisa ser infalível naquele aspecto. A gente pode criar mais dificuldades para eles, mais dificuldades internas. A gente pode explorar muito mais esse personagem. A gente pode dedicar mais tempo dele, construindo ele e mostrando ele e surpreendendo o nosso leitor através desse personagem do que a gente faria normalmente na Jornada do Herói, que é uma jornada que é muito... Vou te contar essa historinha. A gente pode pegar a Jornada do Herói e subverter ela pra... Eu vou te contar essa historinha dessa pessoa, porque essa pessoa importa. E a gente vai estar construindo um personagem que é mais profundo, que não é só esse ser mitológico que precisa passar uma moral. Se a gente conseguir fazer isso, eu acho que já é um ganho enorme com a Jornada do Herói. Tipo, nem todo mundo que passa por uma transformação já se torna iluminado, mas aí você tem outros aspectos. Sempre aparece um bagulho novo. Lógico que, como contadores de história, a gente tem que manter uma coerência. A gente não pode, agora que esse personagem está aprendendo uma coisa, ele vai desenvolver um outro defeito. Esse outro defeito tem que estar lá desde o começo. Eu sei que você quer criar um livro 2. Uma parte 2 da história. Sim. Aí você pode mudar a problemática de caráter do seu personagem. Bom, esse não é um vídeo sobre construção de personagens, esse é um vídeo sobre como aplicar a Jornada do Herói da melhor forma possível. Então eu não vou me aprofundar necessariamente sobre esse tema. Pensem bem na construção dos seus personagens, criem personagens mais complexos e tente inseri-los dentro dessa Jornada do Herói, que vocês vão ver como ele vai habilitar esse caminho. Eu tenho um vídeo, com certeza eu tenho um vídeo sobre criação de personagem. Talvez uma playlist. Bom, gente, é isso que eu tinha pra trazer pro vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham pelo menos refletido sobre o assunto, concordando ou não comigo. Deixe seus comentários aqui embaixo pra eu poder ler, pra eu poder responder vocês. Eu vou deixar também aqui embaixo os links de compra pros meus livros da Amazon, pra caso vocês se interessem. É isso, gente. Um beijinho e até mais.